Bora falar de reescrita. Meu nome é Renan Amaral, eu sou escritor, roteirista, diretor e sócio fundador da Gemaster Filmes. E esse aqui é mais um vídeo do processo de escrita do longa-metragem Depois deste Desterro. Esse é um projeto que foi contemplado no edital do Fancultura, na linha de desenvolvimento de projeto de longa-metragem, através da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. A gente já publicou por aqui outros vídeos, teve um vídeo falando da pesquisa, a gente já falou sobre a escrita da escaleta do roteiro e a escrita do primeiro tratamento do roteiro. Claro que todo esse processo ajudou a chegar num primeiro tratamento um pouco mais maduro. E aí vou compartilhar um pouco o meu lado pessoal, que é, eu sou o tipo suicida de escritor, que é sentar e escrever, sem necessariamente ter todas essas coisas, né? Quando a gente está escrevendo em parceria, é fundamental ter todos esses passos, porque são duas pessoas que precisam estar no mesmo documento, porque senão cada um está escrevendo um negócio e vai virar uma bagunça. Mas quando eu tô sozinho, eu sou o tipo de pessoa que fala, nossa, essa história é muito boa, esse personagem é muito bom, deixa eu escrever aqui pra ver o que vai dar. E aí eu saio escrevendo, assim, uns negócios que... E aí, às vezes eu chego no meio do roteiro e falo, não tá funcionando, aí volta. Eu arrumo uma confusão. Eu sozinho no meu próprio caos, entendeu? Essa experiência com Depois deste Desterro foi muito bom, todos esses passos, porque a gente já chegou num primeiro tratamento mais maduro e também mais conectados com a história, eu e Roberta, no mesmo lugar. A gente tava, então é isso daqui. Ainda tinha pontos que precisavam ser melhorados e avaliados e repensados, mas o grosso, ele estava ali. A gente teve um argumento onde a gente teve uma reunião com os consultores e onde eles palpitaram. A gente teve o trabalho de pesquisa onde foi palpitado. A gente teve o trabalho de escaleta onde foi palpitado. A gente teve o trabalho de... Sabe, então tudo isso foi enriquecendo o projeto para que quando a gente chegasse para escrever o primeiro tratamento, a gente tivesse mais propriedade das coisas e dos assuntos para que a gente conseguisse escrever. Então isso foi muito benéfico pro projeto, assim. Então, quando a gente teve os feedbacks pro segundo tratamento, não eram feedbacks significativos em termos de estrutura. A estrutura estava ali, a cadeia de ação e consequência estava ali. Era quase como se fosse detalhes. E não foram detalhes, porque a gente tem no nosso filme duas cenas extremamente complexas de serem escritas. Que é a cena do incidente incitante e a cena do clímax. Então são duas cenas que estão extremamente conectadas, né? Porque o que acontece aqui no incidente incitante, que leva a protagonista para a jornada, é o que a gente vai resolver lá no clímax. Porque é o início da jornada, o incidente incitante é exatamente algo que acontece. Estava tudo normal na vida dessa pessoa quando uma coisa aconteceu. E essa coisa é o incidente incitante. Essa coisa faz a nossa personagem, a nossa protagonista, nesse projeto, sair do Rio de Janeiro e voltar para sua cidade natal, que é no interior do Espírito Santo, mais precisamente em Cachoeiro de Itapemirim, na década de 60. Então esse é o início da jornada, e o que acontece no clímax está diretamente ligado a esse incidente incitante. Então, quando a gente fala, né, que um roteiro, tudo que está nele tem que ser extremamente importante, nada pode estar solto, é porque é isso, as cenas elas estão conectadas, é como se fosse assim, se eu tiro essa cena... E isso aconteceu. Se eu tiro essa cena, faz diferença pra história? Faz. Não, então ela não pode cair. Não, não faz, dá no mesmo. Então ela pode cair. Ah, mas eu gosto muito dela, porque não sei o que. Cara, então cria uma nova dinâmica para que ela seja imprescindível no seu roteiro. E aconteceu isso com uma cena nossa. Era uma cena ali se aproximando do clímax, aonde também se encareceria muito, isso é uma outra coisa, encareceria muito o filme, porque ia quebrar um negócio inteiro. E aí o consultor... A produtora executiva adora. O Thiago, o consultor de roteiro, falou, gente, essa cena, a menor necessidade dela. E aí eu ainda tentei argumentar, briguei um pouquinho, porque eu gostava da cena. Mas aí quando eu e a Roberta, a gente foi sentar pra escrever o tratamento, eu falei, bom, realmente dá pra ficar sem, então fica sem. Qualquer cena a mais que você coloque, também tem que pensar isso, é mais dinheiro, independente do que seja.
Porque pra você fazer aquela cena, você vai ter que iluminar o espaço, você vai ter que adereçar esse espaço, você vai ter que tudo. Então é mais na diária, é o tempo, é mais quase um dia pra fazer aquela. Então, dependendo da cena, né? Então, assim, faça cenas que sejam imprescindíveis pra história. Sem essa cena, não dá pra ter filme, não se entende o filme. Acho que a cabeça do roteirista tem que ser muito isso. Para um primeiro tratamento, acaba que a gente deixa isso mais solto. E foi uma coisa que aconteceu comigo e com a Roberta, assim, em algum momento, porque a produtora é minha, né? É minha com a Fran, e a gente vai produzir esse filme, a gente vai fazer acontecer. Então, em alguns momentos, eu me pegava, tipo, não, mas isso é muito caro, não vamos fazer isso não, mas não pode, não sei o quê. E aí chegou uma hora que eu falei assim, olha, Roberta, vamos fazer o seguinte, aqui eu sou roteirista. Então agora a gente vai escrever sem se preocupar com quanto que isso vai dar, entendeu? Qual é o valor disso. E a gente escreveu exatamente assim. A gente sabe que existem cenas que são caras, e existem cenas que talvez tenham que ser reformuladas, e existem cenas que talvez tenham que cair de um lugar e talvez a gente tenha que repensar ela para outro lugar, porque financeiro, é dinheiro. A gente tá falando de um filme histórico, por si só já é caro. Essa cabeça ela tem que existir, mas não num primeiro tratamento, que foi o que aconteceu. A gente escreveu o livro. Para um segundo, isso já começa a estar mais ali no radar, assim. Para um terceiro tratamento, que é quando a produtora executiva já tá ali desenvolvendo a Bíblia, eu acredito que isso vai ser mais forte. E essa troca vai ser maior. Tipo, olha, gente, vamos rever que tá muito caro, precisamos baratear esse filme, como é que a gente faz? E aí a gente vai sentar e fazer uma reescrita. A gente não teve grandes mudanças de estrutura, tava tudo ali. O que foi um grande alívio, é maravilhoso receber esse tipo de feedback. Tipo, cara, que legal, tá tudo aí. Você fala, que a gente passa ali depois que envia, passa uns dias sofrendo, né? É o ego querendo ser levemente massageado, que também é bom. E aí, mais pesado pra gente, que a gente também sabia que seria, eram exatamente essas duas cenas, que são duas cenas chaves, assim, do filme. São duas cenas importantíssimas de qualquer história, mas que pra nossa tem muito peso. E é muito difícil, realmente. São cenas muito complexas, com muita carga emocional, com muito backstory. Então, tem uma coisa no roteiro que você precisa passar informação pro seu público. Mas essa informação, ela não pode estar na boca do personagem, ou seja, você não pode estar um personagem falando, então, lembra quando eu era criança, e aí eu estava andando, e aí eu torci um pé, e aí eu tive que botar um pino. Ou você mostra essa criança correndo, caindo, torcendo o pé e botando um pino. Ou você encontra maneiras de passar uma exposição, ou seja, passar algo pro seu público sem que ele perceba que você está fazendo isso. Então, vou dar um exemplo, assim, bobo, mas um exemplo para deixar isso claro. Se você está começando um filme ou uma série onde é um escritório de advocacia, e aí você precisa entender a dinâmica daquele escritório, quem é chefe, quem não é chefe, quem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem muito artifício que se usa que é um funcionário novo. Porque daí você tem um personagem que sai caminhando pelo espaço, apresentando o espaço e os personagens para o funcionário novo. Só que esse funcionário novo simboliza a gente. São informações que a gente precisa saber, como público, mas que se você ficasse falando, oi, você é o meu chefe, bom dia, chefe, sabe? Fica ruim. Então, se você coloca um personagem apresentando esse universo para um personagem novo que está sendo inserido nele, o seu público já compra, né? E o nosso projeto tem muita coisa, porque é uma história que se passa ali na década de 60, né, de 1968, mas que são duas irmãs que se reencontram depois de muitos anos afastadas e tal. Então tem muita carga emocional do passado, de um backstory que a gente não vê. A gente não faz flashback, isso é uma outra saída também duvidosa, que é fazer flashback pra poder mostrar algo. Então, essa foi uma regra que eu criei com a Roberta. Falei, não vai ter flashback. Precisamos pensar em formas de fazer isso, porque não tem flashback. Então a gente não tem no filme flashback. Mas a gente precisa tornar isso interessante. Então esse também era um grande desafio, assim. E eu acho que a gente foi muito bem sucedido nesses desafios, depois de bater muita cabeça. E graças a Deus de poder pagar consultores para ter um olhar ali fresco e acompanhar a gente. Então eu acho que a gente foi muito bem sucedido, assim. A gente teve uma colocação ou outra, tipo, olha, gente, aqui estão passando informação demais, vamos mudar. Então a gente tinha que mudar ali uma dinâmica, mas geralmente as nossas mudanças do primeiro pro segundo tratamento foram de dinâmicas de cena, de jeito de falar, de um personagem, né, que às vezes estava ali meio truncado, não estava muito natural, então a gente tinha que fazer essas mudanças.
e essas duas grandes cenas que precisavam ser escritas. Eu não vou aqui me aprofundar nessa cena, sobre o conteúdo delas, porque são cenas... Senão eu daria muito spoiler do filme. O que eu acho que fica de aprendizado com esse processo é o estar aberto a mudar. Quando a gente tem consultores e pessoas, falando de consultores, pessoas que vêm de fora, olhar o seu projeto, olhar a sua escrita, olhar o seu roteiro, esteja com o ouvido realmente aberto, assim, para você poder receber aquelas informações e pensar nas mudanças necessárias. Não necessariamente o que a pessoa vai dar como solução, como aconteceu diversas vezes no nosso processo, de dar algumas ideias, olha, é sempre assim, vou jogar aqui umas ideias, vocês pensam. Não é que essas ideias vão entrar no roteiro, mas elas vão te ajudar a pensar em mudanças para isso. Então, em todo esse debate, tanto entre eu e a Roberta, que é a minha parceira na escrita desse roteiro, roteirista também, quanto com os consultores, toda essa troca foi enriquecendo a história e fez a gente chegar em duas cenas muito incríveis. A cena do Incidente Excitante ficou muito maravilhosa, assim, todo mundo curtiu. A cena do clímax, a gente sente que ainda pode mexer, e mexeremos, ainda temos mais um tratamento para fazer desse projeto. Nosso plano é conseguir fazer pelo menos uma leitura para ouvir outras pessoas lendo o que a gente escreveu, que eu acho que isso é muito enriquecedor. Então, num próximo vídeo, talvez eu compartilhe essa experiência, vamos ver como é que fica. Para você que é roteirista, assim, esteja aberto a reescrever a sua história. Eu digo que o roteiro é uma obra viva, ele nunca tá pronto. A última versão do seu roteiro vai ser, por exemplo, na ilha de edição, quando for finalizar o filme. Porque até lá, tudo muda o tempo inteiro. Tá mudando agora, por exemplo, com os consultores. Muda quando entram os profissionais, temos dinheiro, vamos rodar. Entrou diretor de fotografia, diretora de arte, figurino, os atores, muda. Tudo isso muda porque as ideias elas vão borbulhando. Muda quando a gente grava, porque a gente tá lidando com... é tanta variável para você tirar do papel e gravar, que você muda porque precisa mudar para fazer acontecer. E aí chega na ilha de edição, aquilo muda também, porque agora a gente não tá mais sobre uma peça. A gente tem a peça roteiro pra gente se basear, mas a gente tem o que foi gravado. Se aqui no roteiro tem isso, mas não foi gravado, não tem como ter. Então também é uma nova reescrita. Então esse processo do roteiro, ele é vivo e ele vai mudando o tempo inteiro. Às vezes eu fico achando que assim, o roteiro nunca tá pronto, a gente só desapega, sabe? Assim, é igual filme também. As experiências que eu tive dirigindo e produzindo o filme, tipo, chega uma hora que, assim, você fala que tá pronto, mas é mais um desapego, porque se deixar, fica mexendo, entendeu? O roteiro é um pouco isso. Chega uma hora que você tem que soltar pro mundo, porque senão você vai toda hora mexendo, assim. Espero que o pouco da nossa experiência, o que a gente tá tendo com essa escrita, possa te ajudar, se você tá aí escrevendo seu projeto. Continue acompanhando a gente ainda tem mais vídeos para compartilhar com vocês, a gente ainda vai falar sobre um tratamento final, a gente vai falar sobre, a produtora executiva vai falar sobre a bíblia de produção, ou seja, criar todo o projeto efetivamente a partir do roteiro, e aí vai falar sobre, tem que fazer cronograma, tem que fazer orçamento, tem que fazer plano de financiamento, tem que fazer tanta coisa. Então, assim, o roteiro é uma coisa, mas isso precisa ser um projeto para você conseguir ter financiamento. Então, esse vídeo também vai chegar. Continua aí acompanhando, que em breve saem mais notícias. Muito obrigado, e se você gostou desse conteúdo, compartilha, envia aí pra galera que tá escrevendo com você. Compartilha as suas ideias, vamos trocar ideia, tire suas dúvidas, se tiver pergunta pode mandar, que a gente abre esse canal de comunicação, e no que eu puder ajudar vai ser um prazer.